Bom dia a todos. A número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Daremos início hoje com esta audiência pública ao processo de apreciação da peça orçamentária para o exercício financeiro de 2013, que compreende a análise dos projetos de lei 5285, 5350 e 5351/2012, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para suas explanações. Neste momento nós vamos estar compondo a mesa, já está aqui na mesa, vai estar compondo a mesa para suas explanações, o coordenador Fernando Santo Mauro, da Coordenadoria de Relações Internacionais. Já se encontra aqui o coordenador, que terá a palavra por 30 minutos para as suas explanações. Enquanto isso, nós vamos registrar a presença das autoridades. Encontra-se presente o vereador Índio de Cumbica, vereador Romildo Santo, encontra-se representante de vereadores Caroline Manga, representando o vereador Eduardo Carneiro, Nathalie Oliveira, representando o vereador Ronaldo Santos, Guimarães, representando o vereador Eduardo Soutu, vereador presidente desta casa, Marcelo Mesquita, representando o vereador Paulo Sérgio, Lourdes Dias, representando o vereador professor Moacir, JB, representando o vereador professor Auriel, Nelson Américo, representando o vereador Gileno, Lourdes Dias, representando o vereador Moacir de Souza, está ali a Lourdes Dias, e Avilés, representando o vereador Heraldo Souza. São essas autoridades e representantes de autoridades que se encontram presentes. Neste momento, nós estaremos passando a palavra para o nosso coordenador, Fernando Santo Mauro, da Coordenadoria de Relações Internacionais. Antes do nosso coordenador dar início à palavra, eu gostaria de pedir às pessoas que se encontram na parte de fora do plenário, por favor, que queiram ocupar as cadeiras aqui dentro, tem bastante cadeira, fiquem à vontade, se tiverem o desejo de estar aqui mais próximo, aqui dentro do plenário, fiquem à vontade, podem dar a volta ali e ocupar aqui as cadeiras. Após a fala do coordenador, os vereadores terão direito a 10 minutos para usar a tribuna e fazer seus questionamentos. Após os vereadores, algumas pessoas do público que estiver presente, que queiram fazer a palavra, o uso da palavra na tribuna, terá também um prazo de 5 minutos para fazer uso da palavra. Com a palavra, o coordenador Fernando Santo Mauro para suas explanações. Obrigado, presidente Novinho. É um prazer estar aqui mais uma vez. É sempre bom conversar com vocês, porque a partir das nossas conversas a gente pode burilar o nosso trabalho melhor e sempre com importantes observações e contribuições dos senhores vereadores. Bom, eu vou ser bem breve, vou tentar resumir o que a coordenadoria faz e fez nesse último ano e o que pretende fazer para justificar o nosso orçamento do ano que vem. Basicamente, a Coordenadoria de Relações Internacionais, ela divide o seu trabalho em 4 eixos de trabalho. O primeiro deles é de redes de cidades, que são essas organizações internacionais de cidades, assim como existem as organizações dos países, o Sistema ONU e outros organismos, também existem organizações das cidades. As cidades, cada vez mais, elas têm maior autonomia e maior poder, porque todos os habitantes, a maioria dos habitantes do mundo moram em cidades, né? E as cidades cada vez mais têm uma participação internacional importante, tanto para a cooperação quanto para a pressão política. E as redes de cidades são um pouco isso. Elas se dividem entre redes que são com recorte geográfico, ou seja, tem a rede mundial de cidades, que é a CGLU, que é como se fosse a ONU, que participamos na vice-presidência de comissão
da Comissão de Inclusão Social e Democracia Participativa e Direitos Humanos, pela América Latina. Tem a rede Mercocidades, que são as cidades do Mercosul. Então, atualmente, a gente é do Conselho de Mercocidades desde 2009 e é o nosso ponto de partida para a participação de redes. Atualmente, também coordenamos a Unidade Temática de Desenvolvimento Econômico Local, desde 2010. Além de sistematizar e multiplicar as informações econômicas entre as cidades do Mercosul, visando o maior fluxo de negócios entre cidades do Mercosul, principalmente com enfoque em pequenas e médias empresas, a Unidade Temática de Desenvolvimento Econômico Local, que é coordenada por Guarulhos, há 2 anos já organiza encontros de pequenos e médios empresários do Mercosul durante a nossa rodada de negócios, organizada do CIESP. Então, a rodada desse ano, por exemplo, foi pela primeira vez uma rodada de negócios também internacional, com a presença de alguns empresários do Uruguai, principalmente, que já fizeram negócio e que atualmente já estão fazendo negócio por suas próprias pernas, né? A gente tem perspectivas boas de assinar um acordo entre o CIESP de Guarulhos e o Departamento de Pequenas e Médias Empresas da Prefeitura de Montevidéu, no Uruguai, que é a nossa subcoordenadora dessa unidade temática. Então a gente traz empresários para cá e também leva a possibilidade que nossos empresários possam fazer negócios com o Mercosul, né, que é uma escala interessante para Guarulhos. Também somos vice-presidentes para a América Latina do Fundo Mundial para o Desenvolvimento das Cidades, que é uma organização nova que pretende conseguir financiamento internacional para as cidades, principalmente para a infraestrutura, né? Então, nós estamos, como vice-presidente da América Latina no Fundo Mundial do Desenvolvimento para as Cidades, e com um projeto piloto para a urbanização da favela Vital Brasil, ainda nos estudos preliminares e começo das conversas para buscar o financiamento, né? Então, o Fundo Mundial serve mais ou menos para isso, para juntar esforços das cidades para dialogar junto com organismos internacionais de financiamento, né? Principalmente para a infraestrutura urbana. Também fazemos parte da rede Metrópolis, que é uma rede de cidades do mundo, baseada em Barcelona, de cidades com mais de 1 milhão de habitantes, que trata da questão da gestão pública de grandes metrópoles, né? Então, como uma cidade que faz parte de uma grande região metropolitana pode buscar uma administração conjunta com as outras cidades de uma metrópole, né? Uma região metropolitana. Então, nessa organização, a gente faz parte principalmente de 2 comissões. A Ecorregiões, que é uma comissão coordenada pela região de Île-de-France, que é o governo estadual onde fica Paris, que discute a questão da administração municipal conjunta de cidades de uma mesma região metropolitana, visando uma melhora da questão ambiental, né? Então, aí é o espaço da discussão ambiental dentro de metrópoles. E também discutimos mobilidade urbana dentro dessa rede. E daí também tem redes de cidades com recorte temático, ou seja, que discute temas de administração municipal específicos. Então, fazemos parte da rede de cidades pela mobilidade, que é coordenada por Stuttgart e que discute a questão da mobilidade urbana. Então, a partir daí, a gente qualifica as nossas políticas, né, e projeta as políticas bem-sucedidas de Guarulhos para o mundo e aprende muito com as boas experiências, né? Então, isso, muitas vezes a gente não vê uma finalidade quando eu falo discutir questões de política urbana, mas isso qualifica a nossa gestão. Então, a gente corta caminho, muitas vezes, a partir da experiência de outras cidades, né? E outra rede temática que a gente faz parte importante é a rede ICLEI, que é o Instituto de Iniciativas Locais Ambientais, que tem grande força de cidades, principalmente canadenses e americanas. E agora a gente faz parte desde o final do ano passado, né? E esse ano, a partir da Rio+20, a gente
começou a ter uma participação mais importante nessa rede, né? Essa é a parte de redes, é o eixo de redes de cidades. A gente tem um outro eixo de trabalho que é o de projetos internacionais, então que busca trazer grandes projetos internacionais para Guarulhos, então tanto com financiamento internacional quanto com trazendo experiências boas para a cidade, né? Então, dentro desse eixo de projetos, nós fazemos parte do projeto Estados Mais Direitos, que é um projeto dentro da rede Mercocidades, que reúne 19 cidades do Mercosul, e que é de fortalecimento institucional da temática dos direitos humanos nas cidades, né? Então, trabalha a questão da memória e trabalha também a questão de fortalecimento das políticas públicas municipais de direitos humanos, né? Então, é um projeto coordenado por Moron, na Argentina, e a gente é um membro associado, né? Então, os nossos técnicos e funcionários municipais fazem parte desse projeto há 2 anos já, está acabando o projeto. É um projeto financiado pela União Europeia. Também fazemos parte do projeto IN, e o nosso projeto foi o primeiro projeto a ser selecionado. É um projeto de capacitação de agricultoras urbanas, né? E daí é o Fundo Social que gere, mas é a gente que intermediou e que fez o projeto. É um projeto que teve um financiamento da União Europeia de 55 mil euros para a capacitação das agricultoras urbanas e formação de cooperativas, né? E sempre com enfoque agroecologia, né? E do não uso de substâncias tóxicas, né? E de emancipação das mulheres também. Daí o foco são as mulheres do Bolsa Família, muitas vezes que não têm acesso ao mercado de trabalho normal, né? Outro projeto que fazemos parte, que fomos a primeira cidade também a ser selecionada, foi um edital aberto pela Agência Brasileira de Cooperação do Itamaraty, que a gente elaborou um projeto de cooperação com a África, com a cidade de Maputo, com quem tínhamos já um acordo, que é a capital do Moçambique, e a cidade de Matola, que fica do lado de Maputo. Essas 2 cidades, elas estavam numa época de elaboração do projeto de resíduos sólidos, do plano diretor de resíduos sólidos. Como o nosso plano diretor de resíduos sólidos é uma referência, os africanos se interessaram muito na nossa experiência, principalmente na questão de integrar os catadores à gestão dos resíduos sólidos, né? E de criação de cooperativas de catadores. E a gente fez um projeto comum junto com a cidade, com o departamento de Seine-Saint-Denis, na França. Então, foi um projeto, na verdade, de trilateral. Então, foi Guarulhos, Seine-Saint-Denis, na França, que é uma cidade com quem a gente já tinha contato por causa da questão do tratamento de esgoto, que a gente já tinha feito cooperação nessa área. Então, a gente fez um projeto Guarulhos, Seine-Saint-Denis, Maputo e Matola, e apresentamos para a Agência Brasileira de Cooperação e fomos os primeiros selecionados, né? Então, esse projeto ele já está também terminando. Técnicos de Maputo e Matola já tiveram aqui em Guarulhos 2 vezes, durante 2 semanas. Técnicos de Guarulhos já estiveram na África para capacitar os técnicos lá no local, né? Também 2 vezes tiveram. Técnicos africanos estiveram na França, né? Também para aprender a experiência da França na gestão de resíduos metropolitano, né? Esse projeto teve financiamento de $200 mil da Agência Brasileira de Cooperação. E foi o primeiro projeto selecionado para cidades. Então isso é muito importante. Guarulhos, pela 2ª vez, foi pioneira nisso, né? Tem mais um projeto importante que agora está muito em voga. Vocês estão me ouvindo bem, não? Então... Alô? Agora sim. Então, tem um terceiro projeto importante, que tem um financiamento pequeno, mas que tem uma importância política bastante importante, por trazer à tona esse tema na administração, internamente, e por trazer... Nossa, já passou tudo. Já passou todo o tempo? Ah, tá. Está ali. Então, um outro... acertou. Um outro projeto importante é o projeto de tráfico de pessoas, que participamos
com cidades brasileiras, cidades do Mercosul e cidades europeias, italianas e espanholas. A ideia e é financiado pela União Europeia. Esse projeto tem um financiamento inicial de 20 mil euros e a ideia dele é muito interessante porque trabalha tanto com os países exportadores, né? Então, principalmente Itália e Espanha, quanto os países que importam, né? Que são os países, o Brasil entre eles e os países da América do Sul. Então, esse projeto trabalha com uma política de comunicação e de prevenção comum, tanto nos países europeus quanto nos países sul-americanos. Nesse sentido, Guarulhos, a participação de Guarulhos é fundamental por causa do aeroporto, né? As pessoas saem por Guarulhos e muitas vezes chegam por Guarulhos também, as vítimas do tráfico, né? Então, a partir desse projeto, a Prefeitura de Guarulhos, seus diversos órgãos, né, assistência social, mulher, igualdade racial, a Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários, vem trabalhando junto, né, e formando um grupo intersetorial para debater e para formar políticas comuns de combate ao tráfico de pessoas, né. A comunicação também vem sendo muito importante. O outro projeto que a gente participa é o Laboratório de Políticas Locais, que é um projeto coordenado por Montevidéu e que fala muito da participação popular. E daí a questão do OP é sempre emblemática. E é um projeto que está no começo e que tenta articular nas cidades e levantar a questão da participação popular e de como o cidadão pode interferir mais diretamente na gestão, né? Então, o terceiro eixo é o eixo de organismos multilaterais, que trabalha com os organismos mais tradicionais internacionais. Então, tanto a União Europeia, a Mercosul, quanto o sistema ONU, né? Então, eu já falei mais ou menos o que a gente faz com a União Europeia, que é basicamente esses projetos que a gente está levando. Com o Mercosul, Guarulhos é uma das 4 cidades do Conselho do Fórum de Cidades e Regiões do Mercosul, Fórum Consultivo de Cidades e Regiões do Mercosul, que é o lugar das cidades no Mercosul, onde as cidades podem interferir na agenda do Mercosul. E Guarulhos é uma das 4 cidades, desde 2010 também, e vem trabalhando principalmente 3 temas: o tema da integração produtiva, o tema da cidadania regional e o tema da integração fronteiriça. Então, de certa forma, as cidades elas podem participar mais e podem interferir na agenda internacional, também regional, né? No sistema ONU, a gente pode destacar a nossa parceria com a Organização Internacional do Trabalho, principalmente na elaboração da nossa agenda de trabalho decente e de empregos verdes, né? Representantes da OIT vieram a Guarulhos e participaram do processo de formação da nossa agenda municipal do trabalho decente, que depois foi levada a nível estadual e depois a nível nacional. Também temos um projeto com a Organização Mundial da Saúde, com a OMS, que é o projeto Rostos, Vozes, Lugares, que também trabalha na questão da prevenção e na participação popular na questão da saúde. E no último ano também é importante destacar a participação do prefeito em reunião com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, na sede da ONU em Nova York. O prefeito representou as cidades latino-americanas na preparação da conferência do Rio+20, né, da conferência da ONU para o meio ambiente. E foi muito importante, porque o prefeito fez uma fala muito destacada da questão da maior participação das cidades e da formação de um órgão das cidades diretamente na Secretaria-Geral da ONU. Então foi uma fala importante, né? E as cidades latino-americanas naquele momento do Rio+20 eram fundamentais, né? Então o prefeito representando a América Latina naquele momento foi uma coisa muito importante para Guarulhos, né? Seguramente a primeira vez que um prefeito de Guarulhos tem uma reunião direta com o secretário-geral da ONU, né? E esperamos que seja a primeira de muitas, né? Que cada vez mais Guarulhos se projete
como cidade né, que tem uma vocação internacional por natureza, tanto pela grandeza da cidade, quanto pelo aeroporto, quanto pela localização, né? O quarto eixo que a gente trabalha é o eixo de cooperação internacional. Então a gente recebe e faz acordos de cooperação técnica com outras cidades do mundo que têm uma experiência interessante, né? Então posso destacar aqui com cidades africanas, com cidades latino-americanas. Ultimamente a gente tem recebido muito demanda de cidades asiáticas, tanto da Coreia. Há pouco tempo a gente recebeu uma delegação da Coreia para discutir a questão da mobilidade e da possibilidade de implantação do VLT na cidade. Quanto delegações chinesas, principalmente, são as mais numerosas sempre. Recebemos na semana passada uma delegação chinesa da província de Chongqing, que é a terceira província da China, com 30 milhões de habitantes. O prefeito da principal cidade de Chongqing veio aqui, conversou com o nosso prefeito, possibilidades de cooperação das nossas empresas, possibilidade de investimento chinês na nossa infraestrutura. Além disso, estamos conversando com cidades americanas também, uma aproximação com o consulado americano. Nessa semana ainda teremos, né, uma reunião com o prefeito de Los Angeles, lá em São Paulo, para discutir questão de cooperação econômica também entre as nossas cidades. Basicamente, os eixos mais ativos são esses. Para o ano que vem também a gente quer fortalecer 2 outros novos eixos de trabalho que são demanda mesmo da cidade. Um dos eixos é das comunidades estrangeiras em Guarulhos, então, pelo grande número, né, de comunidades já tradicionais, como a comunidade árabe, a comunidade italiana, mas também novas comunidades importantes, então a chinesa, a boliviana, a coreana, a paraguaia, né, que são muitas vezes estrangeiros que estão em Guarulhos indocumentados, em situações de trabalho precário, né? Enfim, a gente quer se aproximar mais. É muito difícil porque muitas vezes quem está ilegal não quer se aproximar muito do poder público por medo, né? Mas a gente quer articular melhor os trabalhos das nossas secretarias com as comunidades estrangeiras. E o outro eixo que é muito importante, que naturalmente tem que ser mais fortalecido, é o eixo dos grandes eventos. Então, a Secretaria quer participar com as outras secretarias, articulando melhor com organismos internacionais a questão dos grandes eventos, Copa do Mundo, Olimpíadas, que passam por Guarulhos, né? Além da possibilidade de ter a Expo também em São Paulo nos próximos anos. Então, mais ou menos, antes de falar do nosso importante orçamento, a gente queria falar um pouco também sobre o nosso trabalho, né? Então, a gente sabe que o nosso orçamento não é prioritário, né, na prefeitura, porque, enfim, existem outras questões que afetam mais diretamente a vida do cidadão, né? E a gente é uma secretaria meio, enfim, não tem essa importância orçamentária tão grande, mas a gente tentou demonstrar também, através dos projetos, a gente está realizando uma das tarefas que a coordenadoria tem, que é de trazer dinheiro para Guarulhos, né? Então, nesse sentido, eu vou demonstrar aqui que a nossa coordenadoria é um dos poucos casos de coordenadoria superavitária, né? Ela traz mais dinheiro para a cidade do que ela gasta mesmo, né? Então, para o ano que vem, o nosso orçamento total é de R$440 mil, né? Sendo que 314 mil desses 440, 314 é para custeio do pessoal, né? Sobrando aí 125 mil, que é para custeio da casa onde fica a secretaria, então das água, luz elétrica, aluguel, né? De outros serviços que normalmente tem. E aí sobra mais ou menos isso, 54 mil para pagar a anuidade das redes. Cada organização dessa tem uma anuidade, então todas essas redes e são assim, de valor pequeno, mas enfim, a gente tem que contribuir. Então, mais ou menos para a anuidade, 54 mil, e para o resto, para todas as outras coisas, sobra 19 mil reais para o ano, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Nesse ano, a gente gastou com viagem, a Prefeitura de Guarulhos gastou com viagem 9 mil reais.
né? Mas teve um subsídio com viagem, ou seja, pela nossa participação ativa, há uma demanda grande dos organismos internacionais que Guarulhos participe. E aí eles pagam para a gente participar. Então a gente tem um subsídio de viagem desse ano, foi de R$35 mil. Então, na verdade, a gente recebeu R$35 mil e gastou 9, né, fora o custeio. E daí, se você for colocar o pessoal, se a gente fizer uma soma aqui, por exemplo, dos projetos que a gente trouxe, $200 mil, que são R$400 mil, né, 55 mil euros, mais R$160 mil, 20 mil euros do tráfico de pessoas. Então dá mais uns dá uns 60 mil reais. Então só aí já cobriu o gasto de folha também. Então, o caso nosso, o que eu estou tentando demonstrar é que, mesmo com um orçamento pequeno, a gente está trazendo mais dinheiro para a cidade do que a gente gasta, né? E a proporção aí vai aumentando à medida que o nosso orçamento cresce, a gente tem maior capacidade também de trazer e de gerir financiamentos internacionais mais importantes, né? Então, do ano passado para esse ano teve um aumento pouco, né? De 2012 a gente tinha um orçamento de 422 mil, para o ano que vem tem 440 mil. Acho que é mais ou menos isso. Uhum. Obrigado ao nosso coordenador, Fernando Santo Mauro. Gostaria aqui também de registrar a presença do presidente da Associação de Moradores do Jardim Angélica 2, o Costa. Bem-vindo, Costa. Neste momento eu gostaria de saber se há algum vereador presente que gostaria de fazer uso da palavra. Não? Alguém do público? Alguém do público gostaria de fazer uso da palavra? Se não tem, não havendo mais matéria a ser tratado nessa audiência, dou por encerrado. Obrigado à presença de todos. TV Câmara pela internet. Lá você assiste ao vivo às sessões, com tradução simultânea em Libras, e acompanha a atuação dos vereadores. Aguarde, a TV Câmara está se preparando para transmitir em TV aberta e a cabo. Entrevistas, noticiários e documentários farão parte da programação. Para assistir às sessões, basta entrar no site da Câmara de Guarulhos e acessar o link às terças e quintas-feiras, a partir das 2 da tarde. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do 3º andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433.
Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br.